Bíblia para a Igreja. O livro de Jonas, com Paulo One. Novo começo, só que não. Jonas capítulo 3, versículo 1 a 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O que seria da vida se não fossem pelas segundas chances? Se as nossas falhas automaticamente nos condenassem e se os nossos pecados não tivessem perdão, estaríamos todos agora mortos e completamente inutilizados. A graça de Deus é uma constante doação de segundas chances, que se tornam a primeira na medida em que o erro anterior é perdoado e um novo start é dado. Enquanto estivermos vivos em Cristo, a segunda chance estará sempre ao nosso alcance, e foi esse o caso do profeta desviado, agora perdoado, Jonas. Esse texto é intrigante, pois existe um insistir de Deus em Jonas. Mesmo tendo ele falhado na primeira vez, e como veremos, não demonstrar tanto entusiasmo na segunda, Deus chama Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Exatamente a mesma mensagem para o mesmo destinatário. Jonas, desta vez, obedeceu a ordem divina. Deus falou: vai, e Jonas foi. O narrador, após contar o que nós esperamos, mais de 2 capítulos para acontecer, ou seja, Jonas finalmente ir cumprir a sua missão, como num corte de imagem, foca a sua atenção na cidade de Nínive. Essa cidade era a capital do Império Assírio, o império dominante e mais importante dentro do mundo do Antigo Oriente Próximo naquela ocasião. Seguindo o rumo nordeste, Jonas saiu de seu país e chegou à região mesopotâmica. O fato interessante sobre a descrição dessa cidade é a expressão Ha'ir Gedolah Lelohim, que pode ser traduzida de 2 formas. Uma, cidade muito grande para Deus, ou, como foi o caso da leitura da nossa versão, uma cidade muito importante para Deus. No sentido geográfico, o tamanho de Nínive é atestado pelo trecho 3 dias para percorrê-la. Essa grande cidade, que hoje é a cidade de Mossul, no Iraque, era o principal centro político daquele tempo. E pelas evidências que temos, era uma cidade realmente grande, pelo menos no padrão do próprio profeta Jonas. Mas essa cidade também pode ser considerada como importante para Deus. Por que será que Deus considerava Nínive importante? Eis mais uma daquelas ironias de Jonas. A mensagem profética de Jonas não foi direcionada ao povo de Deus, nem a Israel, nem a Judá. Foi direcionada a um povo terrivelmente pagão. Os ninivitas despertavam o temor de todos os povos. Mas ainda assim, ainda ímpios e ainda pecadores, não deixaram de ser alvo da graça e da misericórdia divina. Isso mesmo, Nínive era importante para Deus, pois era o alvo da sua graça. A mesma coisa podemos dizer da nossa sociedade e do mundo dentro da qual nós vivemos. Muitas vezes existe uma tendência sectarista em nós em considerar que apenas nós, os crentes, temos um favor de Deus e que todos os demais são amaldiçoados e alheios aos planos divinos. Não! Não é isso que o livro do profeta Jonas nos diz. Deus pode usar tanto ímpios como crentes, tanto escarnecedores de sua vontade como seus adoradores verdadeiros. Deus usa quem Ele quer e mais, Ele age sobre quem Ele quer, da forma que Ele quiser. E isso reforça 2 coisas. Em primeiro lugar, Deus reafirma a sua soberania. Ele é o Senhor e Rei sobre todas as coisas. E nesse sentido, tudo que existe serve aos seus propósitos. Em segundo lugar, Deus estende a sua graça a todos. Lógico que existe uma dimensão mais geral da graça, a graça comum, que é a bondade de Deus manifesta a todas as criaturas, em todos os tempos, em todos os lugares. Existe a dimensão também mais específica, a graça especial, que é a aplicação da graça salvadora àqueles a quem Deus quer. E nesse sentido, todo ser humano pode ser potencialmente alvo ou da graça comum, na verdade todos são, mas também da graça especial de Deus.
Depois de nos ajudar a entender um pouco sobre a situação de Nínive, como um alvo importante da graça de Deus, o narrador novamente mira sua atenção para Jonas. A essa altura você deve estar curioso de como Jonas foi para Nínive pregar uma mensagem tão dura e hostil àquele povo. E o texto diz o seguinte: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ler nas entrelinhas é muito importante quando o assunto é exegese e interpretação. Jonas percorreu uma distância de 3 dias em apenas um. E não somente isso, Jonas fez pregando a mensagem que o Senhor revelara a ele. Ainda em 40 dias e Nínive será subvertida. A sentença estava dada, 40 dias para que Nínive fosse varrida do mapa. Isso significaria a vitória de Deus e do seu povo. Mas eu convido você a ver com atenção novamente o texto. Jonas percorreu Nínive numa velocidade 3 vezes maior pregando a palavra de Deus. Dizem que a velocidade média para o caminhar do ser humano é entre 5 e 7 km por hora. Se fizermos um cálculo literal, isso dá uma velocidade média de quase 20 km por hora, uma velocidade surpreendente para um profeta sair anunciando solenemente a vontade de Yahvé. O que eu quero dizer com tudo isso? Jonas foi pregar, mas pregou com a maior má vontade do mundo. Ele simplesmente saiu correndo pela cidade, gritando palavras de juízo sem dar atenção a ninguém, sem explicar mais. Um dia de corrida, o coração acelerando, com misturas de sentimentos. Medo, talvez, vai que os assírios venham e peguem o profeta para matar. Ou ansiedade. Tudo na pressa, para anunciar o juízo divino. Período muito curto, 40 dias, para que esses selvagens e violentos ninivitas se convertessem. Porque certamente Deus destruiria essa cidade. Jonas provavelmente cumpriu a palavra de Deus, querendo no fundo do coração que ninguém ouvisse ou atentasse à sua sentença. Quando temos a impressão que o profeta de Deus, depois de uma traumatizante experiência de ter sido devorado por um peixe, depois da milagrosa ação de Deus em restaurá-lo à vida, teria a sua consciência renovada e o seu compromisso com Deus restaurado, Jonas vai num caminho diferente. Ele deveria, pensaríamos nós, cumprir fielmente com toda boa disposição a ordem de Deus. Ele foi e obedeceu, mas o seu coração ainda não estava sintonizado com o coração de Deus. Para ele, a graça do arrependimento era válido apenas para ele e não para os ninivitas. Aos ninivitas restava apenas uma sumária condenação. Meus queridos irmãos, em muitos momentos mesmo de nossas vidas, podemos até obedecer à vontade de Deus de forma aparentemente completa. Fazemos juras de amor aos nossos adversários, mas sem perdoá-los de coração. Abraçamos e beijamos aqueles que no fundo odiamos. Praticamos as nossas obras religiosas sem ter tido encontro real e pessoal com Jesus. São tantas as formas de, na verdade, nos enganarmos. Jesus, em seu ministério, teve duros embates justamente com aqueles que, como Jonas, aparentavam piedade, mas estavam com o coração empedernido. A mensagem que deveria trazer dor e dissabor ao profeta, na verdade, se misturou com a sua expectativa mórbida de ver aquele povo destruído. Vemos em Jonas um caso bem pouco frequente no Antigo Testamento. Um profeta reconhecido como sendo de Deus, totalmente desconectado com o Deus que o convocou para a missão. Embora tivesse obedecido, no fundo, estava embarcando novamente para Tarsis, não fisicamente, mas na sua alma. A alma do profeta não correu junto com seus pés. Os pés foram rápidos para julgar e proferir a destruição iminente, mas o coração foi tardio e lento para sacar a vontade oculta de Deus, uma vontade de graça e perdão, mesmo em relação aos piores seres humanos, mas ainda assim, alvos de sua graça. Todos serão salvos? Não. A Bíblia diz que desde a eternidade pregressa, Deus já escolheu os seus para receberem a graça salvadora e irresistível de Jesus. Com essa doutrina, nós estamos bem e confiáveis. Com essa doutrina, nós estamos bem e confortáveis.
O problema é quando eu e você, quando nós assumimos o lugar de Deus e julgamos pelos nossos próprios padrões de moral e santidade que Cicrano ou Beltrano são ou não dignos de serem considerados salvos ou de serem alvos do amor de Deus. O livro de Jonas, além de lidar com a vida do profeta Jonas, lida com outra temática muito importante. O Deus de Israel não é o Deus só de Israel. Yahvé, aquele que fez o mar, o céu, a terra, é um Deus missionário, na busca daqueles que são seu povo. Dentro de um contexto onde o povo de Deus cria que apenas os descendentes sanguíneos de Abraão seriam de fato beneficiários na aliança com Deus, o livro de Jonas nos revela que Deus alcança quem Ele quer, onde Ele quer e do jeito que Ele desejar. A tentação de acharmos que apenas nós, aqueles que hoje vivem a salvação, são alvo do favor de Deus é errada. Foi a sedução que os judeus caíram no Antigo Testamento e que a igreja primitiva também foi seduzida a sucumbir. Em Cristo não existem judeus, gentios ou pessoas de qualquer outra nacionalidade ou etnia. Não, para Deus existe apenas um povo espalhado sobre toda a terra, cujo chamado irresistível será ouvido. Dos quatro cantos eles serão ajuntados. Não feche a porta do seu coração para o outro. Veja no outro como um potencial alvo da graça salvadora de Deus. Veja com os olhos de misericórdia e não com o revanchismo daquele típico do profeta Jonas. Cumpra o mandamento, ame a Deus acima de tudo e de todos e ame o seu semelhante como a si mesmo. Nos vemos no próximo episódio, querendo Deus. Até lá.